Seja muito bem-vindo ao canal Mundo do Saber, o espaço onde a fé encontra o entendimento. Hoje, eu quero te convidar a embarcar numa reflexão que pode mudar não apenas a sua forma de ver os acontecimentos ao seu redor, mas também transformar seu modo de caminhar na vida. Talvez você já tenha se sentido perdido em algum momento, mesmo tentando fazer tudo certo. Talvez tenha se perguntado por que, apesar dos seus esforços, certas áreas da sua vida não fluem como deveriam. Se alguma vez você sentiu que as portas se fecham sem explicação, ou que o seu coração carrega um peso invisível, este vídeo é para você. Ao longo dos próximos minutos, vamos explorar juntos um tema profundo e muitas vezes ignorado. Os sinais que Deus envia para nos alertar de que estamos seguindo um caminho errado. Esta não é uma conversa sobre religião ou doutrina. É sobre percepção, sobre entender como a vida, ou se você preferir o próprio universo, tenta nos corrigir quando nos desviamos de um propósito maior. Independentemente da sua fé ou crença, a verdade é que existem padrões, acontecimentos e sentimentos que surgem não por acaso, mas como avisos silenciosos que muitos de nós simplesmente ignoramos. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu poderia saber se estou no caminho errado? A resposta, embora pareça simples, exige sensibilidade. Deus, ou se preferir, o Criador, a vida, a fonte, sempre comunica. Ele não nos abandona, às cegas em nossos caminhos. Pelo contrário, em sua sabedoria, nos oferece sinais, alertas sutis e, às vezes, até dolorosos, para nos impedir de ir longe demais em direções que nos afastam da verdadeira plenitude. Saber reconhecer esses sinais pode ser a diferença entre continuar andando em círculos ou finalmente avançar para uma vida mais significativa e realizada. É importante ressaltar, muitos desses sinais não vêm acompanhados de grandes manifestações ou palavras audíveis. Eles aparecem nos detalhes, nos desconfortos silenciosos, nas oportunidades que somem, nas relações que se rompem sem explicação aparente. A maioria das pessoas imersas na correria diária interpreta essas situações como problemas comuns ou fases ruins. Poucos conseguem enxergar o que, na verdade, pode ser um alerta divino para mudar de rota antes que seja tarde demais. E é exatamente por isso que eu te peço, permaneça comigo até o final deste vídeo. Não apenas porque no encerramento compartilharei um princípio poderoso que pode desbloquear áreas da sua vida que hoje parecem travadas, mas porque, durante essa jornada, você terá a oportunidade de se olhar de uma maneira nova. Talvez você encontre respostas para perguntas que tem carregado há anos. Talvez você descubra que aquilo que parecia ser um atraso, uma perda ou uma frustração, na verdade, foi um presente. Um livramento que você não reconheceu na hora. Não importa qual seja a sua história, a sua fé ou as suas circunstâncias atuais. Esta mensagem é para todos que desejam viver de forma mais consciente e alinhada com um propósito maior. Não se trata de julgar escolhas passadas, mas de reconhecer que cada novo dia traz a chance de recomeçar em uma direção melhor. Saber identificar os sinais de alerta é como possuir uma bússola num mar aberto. Pode não impedir a tempestade, mas certamente evita que você naufrague. Então respire fundo, abra seu coração e sua mente e venha comigo nesta reflexão. Você não está aqui por acaso. Existe um chamado, um sopro invisível que de alguma forma te trouxe até este vídeo hoje. Acredite, entender os sinais que Deus, ou a vida, coloca no seu caminho pode ser o passo que faltava para desbloquear a próxima fase da sua história. Prepare-se, porque a jornada que começamos agora não é apenas sobre entender o que está acontecendo ao seu redor. É sobre aprender a ouvir o que está sendo falado dentro de você. E mais importante ainda,
sobre decidir não ignorar mais esses chamados silenciosos que, no fundo, sempre desejaram apenas o seu bem. Agora, permita-me te fazer uma pergunta direta. Você já sentiu que, mesmo se esforçando, as coisas simplesmente não fluem? Como se portas que deveriam se abrir se fechassem, pessoas se afastassem e uma inquietação sem explicação tomasse conta do seu coração? Se isso faz sentido para você, saiba que esses podem ser sinais claros de que o caminho que você está trilhando precisa ser revisado. Não são meras coincidências. Em muitos casos, são alertas silenciosos, enviados para proteger você de escolhas que podem custar caro lá na frente. E é exatamente por isso que eu insisto, não saia deste vídeo. Até o último minuto, você vai descobrir como interpretar esses sinais e, principalmente, como agir diante deles. No final, vou compartilhar uma revelação que pode ser a chave para destravar áreas da sua vida que estão bloqueadas há muito tempo. Uma oportunidade que pode não se repetir. Portanto, fique comigo. Você vai perceber que talvez o maior milagre que você esperava já está acontecendo. Basta aprender a reconhecer os sinais. Portas fechadas, repetidamente. Um dos primeiros sinais de que estamos trilhando um caminho que talvez não seja o melhor para nós é a sequência de portas que se fecham de maneira inesperada. Por mais que façamos planos, nos esforcemos e nos dediquemos, algumas oportunidades simplesmente não se concretizam. Pode ser um emprego que parecia certo, um relacionamento promissor, um projeto no qual investimos tempo e recursos. À primeira vista, isso parece apenas um golpe de azar ou uma injustiça da vida. No entanto, quando esse padrão se repete, é hora de parar e refletir. E se esses fechamentos forem, na verdade, proteções invisíveis? É comum pensarmos que o sucesso é resultado direto do esforço pessoal. De fato, a dedicação é fundamental, mas existe algo além da nossa capacidade de planejar. Existem circunstâncias que escapam ao nosso controle e que, por mais dolorosas que sejam no momento, estão nos poupando de consequências que não conseguimos prever. O que vemos como portas fechadas, muitas vezes, são desvios propositais para nos proteger de caminhos que nos levariam a dores maiores no futuro. Imagine uma estrada que parece segura aos olhos de quem caminha nela, mas que mais adiante termina em um precipício. Se alguém colocasse uma barreira no início dessa estrada para impedir sua passagem, provavelmente, no primeiro momento, você se sentiria frustrado ou irritado. Mas essa barreira seria, na verdade, o seu salvamento. Assim funcionam, muitas vezes, os bloqueios que surgem em nossas vidas. Eles não são castigos, nem sinais de fracasso pessoal. São alertas silenciosos que dizem: este não é o melhor caminho para você. Quando estamos emocionalmente envolvidos em algo que desejamos muito, temos dificuldade em aceitar o não. A mente humana tende a associar a negativa à rejeição ou à incompetência. Mas é preciso compreender que a visão que temos é limitada. Vemos apenas o agora, enquanto existem realidades futuras que não podemos acessar. Reconhecer que algumas portas fechadas são, na verdade, livramentos disfarçados é sinal de maturidade espiritual e emocional. Este é um ponto essencial para quem deseja viver de forma mais consciente, aprender a interpretar os nãos da vida, não como punições, mas como orientações. Nem todo sonho que nasce em nosso coração é um sonho alinhado ao nosso propósito verdadeiro. E às vezes, insistir em portas que se fecham é um desperdício de energia e esperança que poderia estar sendo investida em oportunidades melhores que ainda estão por vir. Talvez você já tenha passado por situações em que, depois de um tempo, percebeu que a perda foi, na verdade, um livramento. Um emprego que não deu certo e que mais tarde foi substituído por algo melhor. Um relacionamento que terminou e abriu espaço
para uma pessoa que realmente contribuiu para o seu crescimento. Quando olhamos para trás com sinceridade, reconhecemos que nem sempre sabemos o que é melhor para nós naquele momento. Por isso, se você está vivendo uma fase em que muitas portas estão se fechando, não se desespere. Em vez disso, pergunte-se: o que a vida ou Deus está tentando me ensinar com isso? Será que estou insistindo em algo que não é para mim? Muitas vezes o primeiro passo para a verdadeira vitória é aceitar o redirecionamento com humildade e confiança. Lembre-se, portas que se fecham não são o fim do caminho. Elas são, muitas vezes, o início de uma nova jornada, que nos levará para lugares que jamais teríamos alcançado se continuássemos insistindo no que parecia certo, mas não era o melhor. A sabedoria está em reconhecer os sinais, aceitar os fechamentos necessários e seguir em frente com fé de que algo maior e melhor está sendo preparado para você. Inquietação no espírito. Existem momentos em que, mesmo que tudo ao nosso redor pareça estar em ordem, algo dentro de nós simplesmente não encontra paz. É como se uma pequena voz interior insistisse em nos alertar que algo não está certo, mesmo quando, racionalmente, todos os sinais apontam para a estabilidade. Essa sensação de inquietação, que muitos preferem ignorar, é, na maioria das vezes, um dos alertas mais claros de que precisamos reavaliar o caminho que estamos trilhando. A inquietação no espírito não é um desconforto físico comum, tampouco um simples aborrecimento passageiro. Trata-se de um mal-estar profundo, difícil de explicar em palavras, que permanece apesar de tentarmos justificar ou racionalizar nossas escolhas. Ela surge como uma falta de paz interna, uma insatisfação silenciosa que insiste em nos acompanhar mesmo nos momentos de aparente conquista. Essa sensação, ainda que incômoda, é uma das formas mais sutis e importantes de proteção que recebemos ao longo da vida. Muitas pessoas tentam calar essa inquietação, mergulhando em atividades, distrações e até mesmo em relacionamentos que ocupem o espaço do silêncio interior. Contudo, essa estratégia raramente funciona a longo prazo. A inquietação persiste, porque sua função não é ser ignorada, mas sim chamar nossa atenção para algo que precisa ser reconsiderado. É um convite invisível para parar, refletir e, quem sabe, mudar de direção antes que consequências maiores se manifestem. Se olharmos atentamente para a vida de grandes personagens da história, sejam eles figuras religiosas, pensadores ou líderes, perceberemos que muitos deles passaram por momentos de profunda inquietação antes de realizar grandes transformações pessoais. Não é exagero afirmar que, frequentemente, a inquietação antecede os maiores avanços de uma vida. Quando bem interpretada, ela se torna um sinal de crescimento iminente, de transição necessária e não apenas de desconforto infundado. Entretanto, identificar a origem dessa inquietação nem sempre é uma tarefa simples. Ela pode estar ligada a diversas áreas: uma profissão que não reflete mais nossos valores, um ambiente tóxico do qual nos tornamos dependentes, uma relação afetiva que perdeu sua essência ou até mesmo uma distância crescente entre o que somos e aquilo que fomos criados para ser. A chave está em ter coragem de ouvir o que essa voz interior está tentando comunicar, sem medo do que poderemos descobrir. Para quem se permite esse exercício de escuta, a inquietação deixa de ser uma fonte de sofrimento e passa a ser um aliado precioso no caminho da maturidade. Ignorá-la, por outro lado, pode nos levar a anos de insatisfação, frustração e escolhas que mais tarde se mostrarão incoerentes com nossa essência mais profunda. A vida sempre nos oferece sinais. O problema é que, muitas vezes, escolhemos ignorá-los até que o desconforto se torne insustentável.
Se neste momento você sente essa inquietação, saiba que ela não é seu inimigo. Pelo contrário, é um chamado à mudança, à revisão de rota. Pode ser o início de um novo capítulo, mais alinhado com aquilo que realmente traz sentido e realização. Em vez de lutar contra esse sentimento, talvez seja a hora de se perguntar: que parte da minha vida precisa de atenção? Que decisões eu estou adiando por medo de mudar? Lembre-se de que toda grande transformação começa com o desconforto de perceber que o caminho atual já não serve mais. A inquietação é um presente disfarçado, um aviso compassivo de que ainda há tempo para realinhar nossa jornada antes que os ventos da vida nos obriguem a fazer isso de forma dolorosa. Escutar essa voz silenciosa é um ato de coragem e muitas vezes de fé naquilo que ainda não conseguimos enxergar plenamente. Pessoas se afastando sem motivo claro. Um dos sinais mais silenciosos, mas também mais reveladores, de que estamos em um momento de transição ou de ajuste no nosso caminho, é o afastamento inesperado de pessoas do nosso convívio. Muitas vezes, relações que pareciam sólidas começam a esfriar. Laços antes fortes se desfazem sem que tenhamos uma explicação clara e a sensação de perda ou de vazio social se torna inevitável. À primeira vista, esses afastamentos parecem apenas coincidências dolorosas, mas, na realidade, podem ser movimentos intencionais para nos proteger, nos redirecionar e nos preparar para uma nova fase. É natural do ser humano desejar estabilidade nas relações. Construímos vínculos, criamos expectativas e acreditamos que certas pessoas estarão sempre ao nosso lado. No entanto, a vida, em sua sabedoria, entende que nem todos que começam a jornada conosco estão prontos para atravessar todas as fases que nos aguardam. Existem pessoas que foram essenciais para um tempo específico, mas cuja permanência além desse período poderia, de alguma forma, atrasar nosso crescimento ou nos manter presos a antigos padrões que já não nos servem mais. Essa compreensão não diminui a dor do afastamento, mas nos ajuda a ressignificar a experiência. Em vez de lamentar indefinidamente a perda, podemos aprender a agradecer pelo tempo compartilhado e aceitar que a separação também é uma forma de cuidado. Muitas vezes, a presença contínua de certas pessoas manteria viva uma versão nossa que precisa ser superada. Quando relações se rompem sem causa aparente, pode ser um sinal de que estamos sendo chamados a evoluir para algo novo. Algo que não comporta mais antigas influências. É importante entender que nem toda separação ocorre por conflitos ou mágoas. Algumas simplesmente acontecem porque os caminhos interiores tomaram rumos diferentes. Enquanto uma pessoa escolhe crescer em uma direção, outra pode preferir permanecer onde está. E nesse ponto, por mais que haja afeto, torna-se necessário seguir adiante, mesmo que em silêncio, mesmo que com o coração apertado. Respeitar esse movimento é respeitar o fluxo natural da vida. Muitas vezes, insistimos em manter perto de nós quem já cumpriu seu papel. Tentamos forçar reencontros, restaurar laços que, no fundo, sabemos que não têm mais o mesmo sentido. Essa insistência, além de gerar frustração, pode atrasar o encontro com novas pessoas e novas oportunidades que estão alinhadas com a nossa jornada atual. Ao nos apegarmos a antigos relacionamentos que já cumpriram seu ciclo, corremos o risco de perder a chance de experimentar relações mais verdadeiras e enriquecedoras. Se você está vivendo um momento em que pessoas importantes parecem estar se afastando sem motivo, talvez seja a hora de refletir. Será que esse distanciamento é um convite para eu crescer? Para eu me descobrir de maneira mais autêntica? Para eu caminhar mais leve, sem pesos desnecessários? Nem todo afastamento é rejeição. Muitas vezes é libertação. Libertação de padrões, de dependências emocionais e de expectativas, que não se alinham mais com quem estamos nos tornando.
Claro que essa reflexão exige maturidade e sensibilidade. Não se trata de cortar relações de forma fria ou indiferente, mas de perceber com sabedoria quando é hora de soltar. Nem toda companhia é benéfica para todas as fases da vida. Assim como plantas precisam ser replantadas para continuar crescendo, nós também, às vezes, precisamos mudar os jardins onde nos enraizamos. E para isso, é natural que algumas presenças se desfaçam no tempo certo. Aceitar que pessoas se afastam, não por erro ou culpa, mas porque o ciclo chegou ao fim, é um dos passos mais libertadores que podemos dar rumo a uma vida mais leve e alinhada com nosso propósito maior. Quem precisa continuar ao nosso lado encontrará caminhos para ficar. Quem não faz mais parte do próximo capítulo seguirá seu próprio percurso. Está tudo bem. Afinal, crescer também é saber deixar ir. Bloqueios financeiros e profissionais. Em diversos momentos da vida, podemos enfrentar períodos de bloqueio financeiro e profissional que parecem não ter uma explicação lógica. Mesmo realizando todos os esforços, seguindo planejamentos e estratégias sólidas, os resultados simplesmente não vêm. As portas permanecem fechadas, os recursos não se multiplicam e as oportunidades que pareciam promissoras evaporam sem motivo claro. Para quem vive essas situações, é comum surgirem sentimentos de frustração, desânimo e até uma sensação de injustiça perante a vida. Contudo, é preciso olhar com atenção para esses bloqueios. Embora nem sempre seja fácil admitir, algumas vezes, eles não são apenas fruto de circunstâncias externas ou da instabilidade do mundo. Em muitos casos, bloqueios financeiros e profissionais podem ser sinais de que o caminho que estamos insistindo em trilhar não é aquele que deveríamos estar percorrendo. São formas silenciosas e dolorosas de nos alertar de que uma mudança é necessária antes que maiores danos aconteçam. A ideia de que quem trabalha duro sempre prospera é uma verdade parcial. O esforço é importante, mas não é o único fator determinante para o sucesso. Existe uma dimensão mais profunda da vida que envolve propósito, alinhamento e direção correta. Quando insistimos em caminhos desalinhados com nossos dons, vocações ou missões pessoais, a vida, com sua sabedoria, pode permitir que o progresso material seja bloqueado para nos forçar a uma reflexão mais profunda sobre quem somos e o que realmente devemos construir. Esse tipo de bloqueio funciona muitas vezes como um chamado para o autoconhecimento. Ele nos obriga a parar e reavaliar não apenas as nossas estratégias, mas também nossas motivações. Estamos buscando reconhecimento ou realização? Estamos tentando preencher expectativas externas ou seguindo aquilo que realmente nos faz sentido? Estamos nos movendo por medo, vaidade ou por um desejo sincero de cumprir um propósito maior? Essas são perguntas que poucos se fazem quando tudo vai bem, mas que se tornam inevitáveis nos períodos de crise. Ao contrário do que muitos pensam, bloqueios financeiros e profissionais não significam necessariamente que alguém está sendo punido ou abandonado pela vida. Eles podem ser, na verdade, expressões de misericórdia. Podem estar nos impedindo de investir nossa energia em projetos que lá na frente trariam muito mais perdas do que ganhos. Podem ser o redirecionamento necessário para nos fazer olhar para alternativas que, de outro modo, jamais consideraríamos. Quantas pessoas, após passarem por uma falência ou serem demitidas, descobriram talentos adormecidos? Quantos profissionais, após anos em carreiras estagnadas, decidiram recomeçar em áreas que realmente lhes trouxeram satisfação e propósito? Histórias como essas são inúmeras. E elas nos mostram que, muitas vezes, o fracasso aparente é apenas a preparação para um sucesso muito mais significativo e alinhado. Se você está enfrentando bloqueios nesse momento, em vez de se desesperar ou se culpar, pare e reflita.
O que este obstáculo está tentando me ensinar? Talvez seja o momento de redirecionar sua vida para algo que faça mais sentido, que esteja mais conectado com seus valores e com sua essência. Talvez seja a hora de repensar a forma como você enxerga o sucesso e de estabelecer novas prioridades que não estejam apenas baseadas em ganhos materiais, mas também em satisfação pessoal e contribuição para o mundo ao seu redor. Não se esqueça, bloqueios não são sinais de que sua vida acabou ou que você está sem saída. Eles são convites para a transformação. São oportunidades de crescimento interior, de fortalecimento da fé em si mesmo e de alinhamento com o que realmente importa. Se você souber interpretar esses sinais e tiver coragem de fazer os ajustes necessários, verá que as portas certas, no tempo certo, se abrirão e que elas levarão a um tipo de prosperidade que vai muito além das cifras bancárias. Sonhos e visões de alerta. Em diferentes culturas e momentos da história, os sonhos sempre foram considerados mais do que simples reflexos do inconsciente. Em muitas tradições, eles são vistos como meios de comunicação entre o visível e o invisível, uma linguagem sutil através da qual mensagens importantes podem ser transmitidas. Dentro dessa perspectiva, é possível considerar que alguns sonhos ou visões não surgem apenas como fruto de nossas emoções ou preocupações diárias, mas como alertas para áreas da vida que precisam ser revistas, ajustadas ou transformadas. Quando falamos de sonhos de alerta, não nos referimos a qualquer sonho corriqueiro, mas àqueles que carregam uma sensação forte e inconfundível de urgência. São sonhos que permanecem vivos na memória mesmo depois de acordarmos, que trazem imagens simbólicas ou situações que nos inquietam profundamente. Muitas vezes, eles surgem repetidamente, com detalhes que chamam nossa atenção para algo que, acordados, talvez estivéssemos negligenciando. Esses sonhos de alerta podem assumir várias formas. Em alguns casos, podem trazer imagens de estradas bloqueadas, quedas de lugares altos, objetos quebrados ou relacionamentos desfeitos. Em outros, podem apresentar cenas de oportunidades perdidas, decisões equivocadas ou caminhos obscuros. Embora o conteúdo simbólico possa variar de pessoa para pessoa, o sentimento que acompanha esses sonhos costuma ser muito semelhante. Uma sensação de que algo precisa mudar. Não é necessário ter uma formação religiosa para compreender que a mente humana, em seu estado mais profundo, é capaz de captar mensagens que escapam à lógica comum. Em momentos de grande transição ou risco, o inconsciente, ou aqueles que creem no próprio espírito, utiliza os sonhos como meio de nos fazer parar e prestar atenção. Ignorar esses sinais pode nos conduzir a caminhos de arrependimento, enquanto escutá-los pode nos salvar de dores evitáveis. Naturalmente, nem todo sonho possui um caráter profético ou de alerta. Muitos são apenas resultados de atividades mentais normais ou reflexos de nossas preocupações cotidianas. Por isso, é importante aprender a discernir quais sonhos merecem atenção especial. Uma boa forma de fazer isso é observar o impacto emocional que eles causam. Sonhos de alerta deixam uma marca, provocam reflexões intensas e muitas vezes carregam consigo uma clareza que não se esvai facilmente com o tempo. Se você recentemente teve sonhos que te deixaram inquieto ou com a sensação de estar recebendo uma mensagem, talvez seja prudente parar para refletir sobre o que eles podem estar indicando. Pergunte-se: em que área da minha vida estou negligenciando? Sinais evidentes? Estou insistindo em escolhas que já demonstraram não serem saudáveis? Há algo que no fundo eu sei que deveria mudar, mas estou adiando por medo ou comodismo? Muitas vezes, as respostas já estão dentro de nós, apenas aguardando coragem para serem reconhecidas.
Sonhos e visões são instrumentos poderosos de autoconhecimento. Eles nos ajudam a olhar para dentro, a identificar áreas de insatisfação, medo ou desvio de propósito. São convites para ajustar a rota antes que seja tarde demais. Trata-se de um presente que nos é oferecido no silêncio da noite, quando todas as distrações do dia finalmente se calam, permitindo que a voz da consciência, da vida ou do divino seja ouvida com mais nitidez. Portanto, não menospreze seus sonhos. Não descarte imediatamente aquelas imagens que lhe causam desconforto ou reflexão. Elas podem ser os primeiros sinais de que é hora de mudar de direção, de reavaliar prioridades, de buscar caminhos mais alinhados com a verdade da sua existência. Em vez de temê-los, veja-os como aliados silenciosos, apontando para possibilidades que talvez, acordado, você ainda não tenha tido coragem de considerar. Palavras proféticas inesperadas. Às vezes, a vida nos envia mensagens através de pessoas que nem imaginamos. Uma conversa casual, uma frase dita quase sem intenção, um comentário simples, tudo pode carregar uma profundidade que, num primeiro momento, passa despercebida. Quando falamos de palavras proféticas inesperadas, não estamos nos referindo apenas a experiências religiosas ou místicas. Trata-se daquelas ocasiões em que alguém, muitas vezes sem saber, verbaliza exatamente aquilo que precisávamos ouvir para refletir sobre nossas escolhas, nossos caminhos e nossas atitudes. Essas palavras podem vir de conhecidos, de desconhecidos e até de pessoas que, de forma surpreendente, entram em nossa vida em momentos estratégicos. Elas não são planejadas, nem fruto de grandes discursos. Na maioria das vezes, surgem no meio da simplicidade, numa ligação rápida, num encontro casual, numa mensagem recebida de forma quase aleatória. A força dessas palavras não está na formalidade com que são ditas, mas no impacto que causam em quem as recebe. É importante manter a sensibilidade para perceber essas mensagens. Em um mundo saturado de informações, é fácil ignorar falas que, na verdade, carregam um chamado à consciência. Nem tudo que ouvimos tem relevância para nosso momento de vida, mas quando uma palavra nos toca de maneira diferente, quando ela provoca uma pausa interna ou um incômodo saudável, é possível que ali esteja um recado valioso, uma luz em meio à confusão das nossas próprias decisões. A sabedoria popular já reconhecia isso há muito tempo, quando dizia que Deus escreve certo por linhas tortas. Mesmo que não usemos essa terminologia, o conceito permanece verdadeiro. Existem momentos em que a vida utiliza instrumentos improváveis para nos direcionar. O conselho de um amigo, a observação de um colega de trabalho, uma história compartilhada por alguém que mal conhecemos. Tudo isso pode servir como peça fundamental para nos ajudar a enxergar algo que sozinhos não conseguiríamos. Naturalmente, é preciso discernimento. Nem toda palavra que nos é dirigida carrega um propósito superior. Algumas são apenas opiniões pessoais, desabafos ou julgamentos sem fundamento. Por isso, é fundamental desenvolver uma escuta madura, capaz de separar o que é útil do que é ruído. Uma boa forma de fazer essa triagem é observar o efeito que aquela fala causa em nosso interior. Palavras verdadeiramente proféticas, no sentido mais amplo do termo, não geram apenas emoções passageiras. Elas provocam reflexão, despertam questionamentos profundos e muitas vezes trazem à tona verdades que já intuíamos, mas ainda não tínhamos coragem de encarar. Quando uma palavra nos encontra dessa forma, é aconselhável parar, refletir e perguntar a si mesmo: por que isso me impactou tanto? Em que área da minha vida essa mensagem se encaixa? Estou disposto a ouvir o que essa intuição está tentando me mostrar?
Essas perguntas são fundamentais para transformar uma experiência aparentemente comum em um ponto de virada significativo na nossa trajetória. É curioso observar que nas grandes narrativas da humanidade, sejam elas religiosas, filosóficas ou literárias, os mensageiros quase sempre surgem de maneira inesperada. São figuras simples, encontros inusitados, momentos aparentemente aleatórios que carregam em si a força de uma revelação. E isso nos ensina algo precioso. Não devemos esperar que as grandes orientações da vida venham sempre envoltas em solenidade ou em circunstâncias extraordinárias. Às vezes, a resposta que procuramos está escondida em gestos pequenos, em palavras discretas, em olhares atentos. Se você já teve a experiência de ser profundamente tocado por algo dito de maneira espontânea, saiba que isso não é coincidência. Quando estamos abertos para ouvir, o universo, ou como muitos creem, o próprio Deus, encontra meios criativos para falar conosco. A questão nunca é a falta de sinais. A questão é a nossa disposição para reconhecê-los e, mais ainda, para agir com sabedoria diante deles. Cansaço e exaustão inexplicáveis. Em alguns momentos da vida, a exaustão que sentimos vai além do físico. Mesmo após noites de sono, pausas e tentativas de descanso, permanecemos tomados por um cansaço que parece não ter causa visível. Essa sensação de desgaste contínuo, que muitas vezes resiste a tratamentos comuns, pode ser um dos sinais mais claros de que estamos trilhando um caminho desalinhado com aquilo que realmente somos ou devemos ser. A energia vital diminui não apenas porque o corpo pede pausa, mas porque a alma clama por realinhamento. Esse tipo de exaustão não é causado apenas por excesso de trabalho ou rotina agitada. Ela surge principalmente quando estamos investindo energia em algo que, no fundo, não corresponde aos nossos valores, talentos ou propósitos mais genuínos. A insistência em manter situações, relações ou projetos que já não fazem sentido para nós consome uma quantidade imensa de força interior. É como remar contra a correnteza, lutando todos os dias para sustentar algo que, na verdade, já deveria ter sido deixado para trás. Reconhecer esse cansaço como um sinal de alerta exige sensibilidade e honestidade. Muitas pessoas preferem ignorá-lo, atribuindo-o apenas ao estresse cotidiano. No entanto, quando essa sensação persiste e se torna uma constante, é fundamental perguntar: estou vivendo a vida que realmente me faz bem? Ou estou apenas cumprindo expectativas externas, sufocando minha verdadeira essência? Ignorar essa inquietação é perigoso, pois ela tende a se transformar em doenças físicas, emocionais e, às vezes, até espirituais. O corpo é um mensageiro silencioso e sábio. Ele manifesta, através de sintomas, aquilo que a mente muitas vezes tenta reprimir. Quando a alma está cansada, o corpo sente, e enquanto não olharmos com atenção para as raízes dessa exaustão, continuaremos tentando curá-la apenas na superfície, sem jamais alcançar a verdadeira fonte do problema. Mais do que nunca, é essencial respeitar os sinais internos que nos pedem pausa, revisão e, se necessário, mudanças profundas. Algumas pessoas relatam que, ao finalmente tomarem a decisão de mudar, seja encerrando uma relação tóxica, mudando de carreira ou abandonando um projeto que já não fazia sentido, a energia voltou de maneira quase imediata. O que antes parecia uma fadiga sem cura, transformou-se em entusiasmo renovado. Essa experiência reforça a ideia de que o cansaço extremo pode ser muitas vezes um grito interno pedindo libertação de caminhos que já não nos pertencem. É importante compreender que sentir-se cansado em algumas fases da vida é absolutamente normal. Todos enfrentamos desafios, períodos de maior exigência emocional e física.
A diferença crucial está na natureza desse cansaço. Quando ele não se justifica pelas circunstâncias e persiste apesar dos esforços de autocuidado, precisamos olhar para ele como um convite à transformação. Trata-se de um pedido silencioso para que reencontremos o rumo que nos traga vitalidade, sentido e paz interior. Se hoje você se encontra nesse estado de exaustão profunda, não se culpe. Em vez disso, acolha esse sentimento como um aviso compassivo. A vida está te chamando a reavaliar seus passos, a reconsiderar suas prioridades e, acima de tudo, a cuidar de si de maneira integral. Permita-se refletir. O que dentro de mim precisa ser realinhado? Quais cargas estou carregando que já não são minhas? Estou lutando por algo que realmente vale a pena ou apenas seguindo por medo de mudar? Cansaço sem explicação é um dos sinais mais poderosos de que algo precisa ser ajustado. Não apenas em nossa rotina, mas em nosso interior. Respeitar esse aviso pode ser a diferença entre perpetuar uma vida de esforço vazio e abrir-se para uma existência mais plena, mais leve e verdadeiramente significativa. Um sentimento crescente de "isso não é para mim". Há momentos em que a vida envia sinais tão sutis que só conseguimos reconhecê-los se estivermos verdadeiramente atentos. Um dos mais delicados, mas também mais poderosos, é aquele sentimento persistente de que algo simplesmente não é para mim. Não se trata de medo, preguiça ou insegurança. Trata-se de uma sensação profunda, quase instintiva, de que, apesar de todos os esforços, determinada direção não corresponde mais ao que somos ou ao que deveríamos estar vivendo. Esse tipo de percepção geralmente não surge de forma abrupta. Ele se instala aos poucos, como uma semente plantada no fundo da mente e do coração. No início, pode parecer apenas um desconforto leve, uma pequena dúvida diante de escolhas que antes pareciam claras. Com o tempo, essa sensação se intensifica até se tornar impossível de ignorar. É como uma voz interna, calma, mas insistente, chamando para uma reflexão mais honesta sobre o próprio caminho. Muitas pessoas, movidas pelo medo da mudança ou pela pressão externa, tentam silenciar essa voz. Continuam insistindo em carreiras que já perderam o sentido, em relações que não trazem mais crescimento, em rotinas que drenam energia e alegria. Mas ignorar esse sentimento é como nadar contra a correnteza. Pode até ser possível por um tempo, mas em algum momento o cansaço e o desgaste emocional se tornam insuportáveis. Reconhecer que algo não é mais para nós exige coragem. Em uma sociedade que valoriza conquistas visíveis e estabilidade aparente, admitir que é hora de mudar pode ser interpretado como fraqueza ou inconstância. No entanto, é exatamente o oposto. Perceber e aceitar que um ciclo se encerrou é um dos maiores sinais de maturidade e responsabilidade pessoal. É um ato de respeito consigo mesmo e com a própria história. Esse sentimento de inadequação pode se manifestar em diversas áreas da vida. No trabalho, em relacionamentos, em projetos pessoais, em compromissos sociais. Às vezes, ele vem acompanhado de um cansaço emocional. Outras vezes, de uma falta de entusiasmo difícil de explicar. Quando o que antes trazia motivação passa a gerar apenas peso e obrigação, é um forte indicativo de que mudanças precisam ser consideradas, mesmo que isso envolva enfrentar o desconhecido. A tendência natural é buscar justificativas para permanecer no conhecido. Estabilidade financeira, expectativa familiar, medo de recomeçar. Porém, é importante lembrar que a verdadeira segurança não está em manter estruturas vazias, mas em construir uma vida que tenha sentido e propósito.
E para isso é essencial ter sensibilidade para ouvir a própria intuição e a humildade para aceitar que nem sempre o que foi bom até aqui continuará sendo bom para o que ainda virá. Se você sente de maneira persistente que determinado ambiente, projeto ou relação já não ressoa com quem você é, hoje talvez seja a hora de fazer uma pausa para a reflexão. Pergunte-se: estou vivendo por convicção ou por conveniência? Estou me mantendo nesse lugar por amor ou apenas por medo? Essas são perguntas difíceis, mas absolutamente necessárias para quem deseja viver de forma autêntica e plena. Ouvir e respeitar esse sentimento de "isso não é para mim" pode abrir portas para novas oportunidades, novos encontros e novas realizações. Não se trata de desistir, mas de realinhar a trajetória com aquilo que faz sentido para o seu crescimento e felicidade. A vida está em constante movimento e nós também devemos estar. Aceitar os ciclos de mudança é, acima de tudo, honrar a jornada e confiar que, mesmo quando não temos todas as respostas, o caminho certo se revela para quem tem coragem de escutar o próprio coração. Chegamos agora a um momento crucial da nossa jornada. Ao longo deste vídeo, exploramos sinais silenciosos, porém profundos, que a vida, ou se preferir, o próprio Criador, utiliza para nos chamar de volta ao propósito verdadeiro. Reconhecer portas que se fecham, inquietações internas, afastamentos inesperados, bloqueios financeiros e profissionais, sonhos e visões de alerta, palavras providenciais, exaustões sem causa aparente e sentimentos persistentes de inadequação. Não é tarefa simples. Requer sensibilidade, humildade e, acima de tudo, coragem. Muitas pessoas passam anos ignorando esses sinais. Algumas, inclusive, constroem vidas inteiras baseadas em insistências cegas. Mantêm-se em caminhos que não correspondem mais à sua verdade, carregando pesos desnecessários e cultivando uma sensação de vazio que nenhuma conquista externa consegue preencher. Quando nos desconectamos da nossa essência, acabamos entrando em ciclos repetitivos de frustração e sofrimento que poderiam ter sido evitados se tivéssemos parado para ouvir os primeiros alertas. E aqui está a grande revelação que prometi compartilhar com você. Deus nunca nos corrige por rejeição, mas por amor. A vida não nos fecha portas para nos punir, nem nos tira pessoas e oportunidades para nos diminuir. Ao contrário, cada ajuste, cada mudança inesperada, cada sensação de desconforto é, na verdade, um ato de cuidado. A correção não é um castigo, é uma bússola. É a mão invisível que nos impede de seguir por caminhos que mais cedo ou mais tarde nos levariam a quedas muito maiores. Quando entendemos essa verdade, nossa perspectiva sobre as dificuldades da vida muda radicalmente. Em vez de nos revoltarmos diante dos bloqueios, começamos a perguntar: o que preciso aprender aqui? Para onde estou sendo redirecionado? Passamos a enxergar os obstáculos não como barreiras intransponíveis, mas como setas que apontam novos rumos. E gradualmente, aprendemos a confiar que, mesmo quando não compreendemos o motivo imediato de uma situação, existe um propósito superior guiando cada passo. É importante destacar que essa mudança de visão não acontece da noite para o dia. Ela exige prática, reflexão e uma disposição sincera para crescer. Reconhecer os sinais é apenas o primeiro passo. O segundo, ainda mais desafiador, é agir com base neles. Isso pode significar deixar para trás aquilo que já não nos serve, mesmo que haja medo. Pode significar abrir mão de uma segurança ilusória para buscar uma vida com mais verdade. E, acima de tudo, pode significar confiar naquilo que ainda não vemos completamente. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está pronto para essa transformação. Talvez você já tenha reconhecido alguns desses sinais em sua própria vida.
Talvez esteja no limiar de uma grande mudança e só precisava de uma confirmação para dar o próximo passo. Seja qual for o seu caso, saiba que você não está sozinho. Cada pessoa que decide ouvir a voz silenciosa da vida embarca em uma jornada de amadurecimento que, embora desafiadora, é profundamente recompensadora. Portanto, não tenha medo de reavaliar seus caminhos. Não ignore as pequenas ou grandes mensagens que a vida tem enviado até você. O maior erro que podemos cometer não é falhar, é persistir em caminhos errados por orgulho ou medo. A vida é generosa e sempre nos oferece novas oportunidades, novas rotas, novos começos. Mas é preciso estar disposto a largar o que é velho para abraçar o que é novo. Finalizo esta reflexão com um convite. Olhe para sua história com carinho e honestidade. Onde a vida está tentando te chamar a atenção? Quais sinais você tem ignorado? O que, no fundo, você sabe que precisa mudar? Escutar essas perguntas e agir sobre elas pode ser o divisor de águas entre uma vida de repetição e uma vida de propósito. A escolha está diante de você. E lembre-se, mudar de rota não é fracasso, é sabedoria, é fé em ação. Se esta mensagem encontrou eco dentro de você, é porque chegou o momento de agir de forma consciente sobre a sua própria história. Não ignore os sinais que a vida está te mostrando. Cada novo entendimento é uma semente, e o que você faz com ela hoje determinará os frutos que colherá amanhã. Por isso eu te convido, inscreva-se agora no canal Mundo do Saber. Aqui, a fé encontra o entendimento e você encontra ferramentas para construir uma vida com mais propósito, clareza e verdade. Ao se inscrever, você não apenas fortalece a sua caminhada, mas também se conecta a uma comunidade de pessoas que, assim como você, estão comprometidas em ouvir, crescer e transformar suas trajetórias. Deixe também o seu comentário. Qual desses sinais mais falou ao seu coração hoje? Compartilhar a sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para despertar e mudar de rumo. E lembre-se, cada vez que você curte, comenta ou compartilha este conteúdo, você ajuda essa mensagem a alcançar outros que também estão buscando respostas e direção. Não subestime o poder de um pequeno gesto. A mudança que você procura começa com uma decisão. E essa decisão pode ser agora. Vamos juntos. Obrigado para você que chegou aqui e lembra-se aqui o espaço onde a fé encontra o entendimento. Até mais.